Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Se tu chegou até aqui, certamente é porque ou tu és um imigrante ou pretendes te tornar um. E vocês já sabem que essa é a minha fala inicial. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo em Portugal na área do direito migratório. Este canal é para justamente trabalharmos, entendermos, estudarmos o direito migratório e todas as suas questões. Eu pretendo ser muito breve no vídeo de hoje, por uma questão mesmo de não termos ainda elementos suficientes para esse assunto que nós vamos falar. Totalmente. Infelizmente, não tenho todas as respostas, mas eu acho importante tu ficar nesse vídeo. Ele não vai ser, é, longo, ele vai ser super breve. E este vídeo, ele é o resultado de muitas discussões e de muitas dúvidas que chegam todos os dias para mim, lá nas caixas de perguntas que eu coloco no meu canal do Instagram. Se tu não me segue ainda lá, por favor, me segue, é @advogado Lucas Abad, aqui na descrição do vídeo. Tu tens os meus contatos, enfim, mas tem também o link para o meu Instagram. E lá todos os dias eu coloco caixas de perguntas e trago para vocês nos stories respostas a essas perguntas que vocês me fazem. Obviamente, se tu tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também, que eu, na medida do possível, tenho vindo ao YouTube para fazer para dar a resposta para vocês dessas questões, tá bem? Pois bem, como vocês viram já na chamada deste vídeo, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a autorização de residência CPLP. Esta tão desejada autorização de residência. E aqui eu vou fazer algumas críticas e vou tirar algumas conclusões juntamente com vocês, e por isso eu quero que tu interaja aqui comigo nos comentários. Inclusive, se tu não é inscrito nesse canal, é necessário que tu faça a tua inscrição clicando aqui nesse botão de inscreva-se, já deixa teu like nesse momento e pronto. Feito o teu trabalho, agora vamos ao que interessa, vamos discutir sobre isso. Autorização de residência CPLP. A autorização de residência CPLP, ela está prevista na Lei de Estrangeiros, que é a Lei 23/2007. Estou até abrindo ela aqui para a gente dar uma olhada nela juntos, tá bem? A autorização de residência CPLP, ela é uma autorização de residência prevista em lei e ela está disponível, na verdade, ela está disponível somente no texto legal, porque nós ainda não temos regulamentação. As notícias que vocês ouviram, elas surgiram a partir de um comunicado do CEF a respeito da regularização, ou não melhor da regularização, mas de uma força-tarefa que o CEF vai fazer agora até o final deste mês de março, que é a pretensão da completa reestruturação do CEF, é, respeito àqueles processos de pedidos de autorização de residência que estão pendentes. Inclusive, eles relataram no final dessa nota técnica deles que isso não seria uma regularização, mas sim seria uma forma de compensar essa demora durante o processo. Onde que está isso, doutor Lucas? Eu não vi isso. Bom, se tu não viu, é porque tu realmente não está acompanhando nenhuma notícia a respeito de autorização de residência. Portanto, me deixem compartilhar com vocês aqui a tela do CEF, tá bem? E aqui é a página inicial do CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O CEF está passando por um processo de reestruturação. Há indícios de que nós vamos ter a sua definitiva extinção em 31 de março, o que eu acho um tanto ainda precipitado nós falarmos sobre isso, mas tudo bem. Vamos seguir. Olha aqui. Novo modelo de interação com cidadãos estrangeiros. Foi agora, no dia 17 de fevereiro, faz praticamente 10 dias já. O CEF lançou essa nota, essa notícia. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, em coordenação com outras áreas governativas e na sequência das alterações legislativas introduzidas no ano de 2022 na Lei de Estrangeiros, está a preparar um novo modelo de interação com cidadãos estrangeiros, com processos pendentes relativos a pedidos de autorização de residência registados, em que a iniciativa do contato com o cidadão estrangeiro para efeitos de agendamento passa a ser assegurada pelo serviço, sem a necessidade de recurso do contato telefônico, porque esse é o grande problema que nós temos hoje em Portugal.
O processo propriamente dito decorrerá de duas fases distintas, sendo uma primeira efetuada online após a notificação e uma segunda presencial, mediante agendamento pelo serviço. Presta atenção, presta atenção. Para atendimento em grande centro, nas áreas de Lisboa, com horário largado de atendimento e com disponibilidade de vários balcões. Aí aqui tem a notícia de que eles inclusive utilizariam aqueles espaços que foram servidos e ainda servem para as vacinas Covid, né, para o processo de regularização em massa. Regularização não, hein, de atendimento. Porque olha só, o que eles dizem, não se trata de uma regularização, olha que importante isso, mas de pôr em prática nos próximos meses um procedimento de recuperação de pendências, concentrado no tempo e abrangendo os pedidos relativos aos anos de 2021 e 2022. Na concessão deste modelo, procura-se, no estrito cumprimento da legislação em vigor, recuperar o modo célere e as pendências que se agudizaram nos últimos anos, com o aumento exponencial que se verificou na procura, mesmo durante o período de pandemia em que os atendimentos estiveram encerrados. Está igualmente a ser estimado pelo CEF e com implementação prevista para as próximas semanas, um procedimento mais célere e simplificado de concessão de autorização de residência para a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, sempre no estrito cumprimento da legislação aplicável para os cidadãos da CPLP com processos pendentes. Presta atenção. Depois de, em setembro do ano passado, ter sido criada uma resposta em todo o país, em coordenação com várias áreas governativas, para solucionar mais de 36 mil cidadãos britânicos abrangidos pelo acordo de saída, o CEF continuará, à semelhança do que aconteceu no passado, desculpa, a efetuar o atendimento de cidadãos estrangeiros nos moldes habituais, nos postos de atendimento existentes em todo o país. Eu vou ler de novo aqui. Está igualmente a ser ultimado pelo CEF e com implementação prevista para as próximas semanas, um procedimento mais célere e simplificado de concessão de autorização de residência para a comunidade de países da língua portuguesa, sempre no estrito cumprimento da legislação aplicável para os cidadãos CPLP com processos pendentes. Ok? Agora, volta aqui para mim que a gente vai conversar. A partir disto, várias notícias foram veiculadas, inclusive com notificações e informações de que nós já teríamos um modelo pré-estabelecido, inclusive um valor de 15 euros, que seria o valor que seria cobrado para os cidadãos CPLP solicitarem autorização de residência em Portugal. Agora, é importante que nós vejamos a alteração que nós temos na lei de estrangeiros, tá bem? Não só na lei de estrangeiros, como também no decreto regulamentar 84/2007, que é justamente o que regulamenta a lei de estrangeiros. Vamos ao que interessa, então. Ahn, e- Primeiro ponto. Artigo 87A. Vamos ler o artigo 87A em conjunto. Compartilhando a tela com vocês mais uma vez. Eu vou tentar aumentar o meu zoom para não ter problemas aqui, que vocês possam ver com tranquilidade. Artigo 87A da Lei de Estrangeiros. Vamos lá. Artigo 80. E se tu não encontrar tão fácil, tu dá um Ctrl F, escreve CPLP. Inclusive, o link da lei está aqui na descrição desse vídeo e a gente vai ler junto, tá bem? Sem prejuízo das disposições legais especiais aplicáveis, a autorização de residência temporária válida pelos períodos de 2 anos, eu estou no 75, tá? A primeira informação sobre CPLP e sobre a questão do acordo CPLP, que aqui a gente já vai ter uma informação. É válida pelo período de 2 anos, então. As autorizações de residência, via de regra, a partir das alterações da legislação, válida pelo período de 2 anos, a primeira, e as demais por períodos sucessivos de 3 anos, tá bem? Número 2 do artigo 75. Quando o requerente estiver abrangido pelo acordo CPLP e for titular de um visto de curta duração,
ou tenha uma entrada legal em território nacional, for titular de um visto de curta duração, ou tenha uma entrada legal em território nacional, pode solicitar uma autorização de residência temporária superior a 90 dias e inferior a um ano, renovável por igual período. Então, aqui eles já nos trazem um primeiro indício de como que vai ser isto. É necessário que eu tenha uma entrada regular, legal em território nacional e ou que eu seja titular de um visto de curta duração, tá bem? E aí, então, eu posso solicitar uma autorização de residência temporária superior a 90 dias, ou seja, porque os primeiros 90 eles já vão estar abrangidos pelo visto, e inferior a um ano. Por quê? Se eu tenho uma intenção de permanecer mais de um ano em Portugal, já com a minha entrada, ou seja, é dizer, se eu já tenho um visto que me permite permanecer em Portugal há mais de um ano, eu não vou entrar aqui na questão de CPLP, porque eu já tenho um visto válido de residência. Neste visto de residência, eu vou ter o meu pedido de autorização de residência e eu vou cair aqui nesse primeiro ponto do artigo 75. Ou seja, eu vou ter um título de residência por período de 2 anos. Nesse artigo 75, ele fala sobre autorização de residência temporária, que é aquela primeira autorização de residência, mesmo que renovável, mas que é válida pelo período, né? Ou, melhor dizendo, ela, na verdade, ela pode ser válida por muito mais tempo, mas os 5 primeiros anos, obrigatoriamente serão de uma autorização de residência temporária. Depois, a pedido do requerente, eu posso solicitar, depois de 5 anos com uma autorização de residência temporária, uma autorização de residência permanente, que não tem um termo de validade, senão o termo da própria validade do cartão. É o cartão que vence e eu preciso renovar, mas a autorização em si não tem um termo de validade em relação à autorização de residência temporária. Não sei se ficou claro isso ou eu confundi mais a cabeça de vocês. Mas qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Então, assim, eh, o que que eu quero trazer para vocês aqui? Que nós temos a possibilidade, se nós temos um visto de curta duração ou entramos legalmente em território nacional e somos cidadãos, nacionais de um país que esteja no acordo CPLP, da Comunidade País de Língua Portuguesa, nós podemos solicitar uma autorização de residência temporária de 90 dias a um ano, e isso é renovável por igual período. Quando eu digo renovável por igual período, se eu tenho uma autorização de residência, por exemplo, de 120 dias, se esse foi o meu requerimento, eu vou ter uma renovação por igual período, 120 dias. Portanto, o que é concedido aqui nesse primeiro momento seria uma autorização de residência de um ano, renováveis por sucessivos períodos, e aí não vai dizer ah, por quanto tempo eu vou conseguir renovar isso, mas eu vou ter uma renovação por igual período, ou seja, de um ano. Aqui nós temos antes da alteração da legislação, nós tínhamos as autorizações de residência dos estudantes também nesse período de um ano, e tendo que renovar sempre a cada ano. O mesmo vai acontecer aqui, tá bem? Agora vamos para a nossa segunda remissão ali do termo CPLP na legislação. Olha só, presta atenção aqui. Artigo 87A, que foi incluído agora com a nova lei. Isso não é, gente, pessoal, isso não é de agora. Isso não é de agora, isso foi incluído em agosto de 2022, quando lá foi criado o visto para procura de trabalho, visto para nômades digitais, visto para eh, os, o acompanhamento de familiar. Lá naquele momento, em agosto de 2022, nós tivemos essa alteração. Então, isso não é notícia nova. Isso já é notícia antiga, inclusive nesse canal tu já encontra informações sobre isso. Mas presta atenção. Vamos retomar isso. Autorização de residência para cidadãos da comunidade de países de língua portuguesa. Os cidadãos nacionais dos estados em que esteja em vigor o acordo CPLP e que sejam titulares de visto de curta duração ou visto de estada temporária, visto de curta duração ou visto de estada temporária, ou que tenham entrado legalmente em território nacional, podem requerer em território nacional junto do CEF, podem requerer em território nacional junto do CEF a autorização de residência CPLP. Os cidadãos nacionais de estados que estejam em vigor
acordo CPLP, que sejam titulares de visto de curta duração ou de estada temporária, aqui não entra os titulares de visto de residência, ou que tenham entrado legalmente em território nacional, podem requerer em território nacional junto do CEF autorização de residência CPLP. Aqui também não está incluído os titulares de visto de procura de trabalho, porque ele não é nem um visto de curta duração, nem estada temporária. Mas aí, doutor, será que eu me encaixo no que tenham entrado legalmente em território nacional? Em princípio, sim, mas nós temos que ver quais são as regras excludentes lá do visto de procura de trabalho. Lembra? A gente já falou sobre isso em vários vídeos aqui. Mas pronto, podem requerer em território nacional, junto do CEF, a autorização de residência CPLP. 2. A concessão da autorização de residência prevista no número anterior depende com as necessárias adaptações na observância das condições de concessão de vistos de residência e de autorização de residência CPLP. Ou seja, eu preciso ter uma regulamentação sobre isso. Concessão da autorização de residência prevista no número anterior depende com as necessárias adaptações na observância das condições de concessão de visto de residência e de autorização de residência CPLP, tá bem? Muita atenção sobre isso. Nos casos previstos no número anterior, para efeitos de emissão da autorização de residência, os serviços competentes consultam oficiosamente o registro criminal português do requerente. Beleza. Nós temos aqui um ponto muito importante. Presta atenção. Os cidadãos nacionais de estado que esteja em vigor o acordo do CPLP deverão podem requerer em território nacional. Aqui nós já matamos aquela pergunta que vem com frequência, se eu já posso pedir do Brasil essa autorização de residência CPLP, se eu já posso pedir da Angola essa autorização de residência. Não, pessoal. A autorização de residência vocês devem pedir em Portugal. Então aqui já deixa muito claro que os cidadãos nacionais em que esteja em acordo, em vigor o acordo CPLP, e sejam titulares de um visto de curta duração ou de estada temporária, ou ainda tenham entrado legalmente em território nacional, podem requerer em território nacional, junto do CEF, a autorização de residência CPLP, tá bem? Agora, nós vamos fazer o mesmo esquema, Ctrl F, CPLP, e nós vamos lá no nosso regulamento, no nosso decreto regulamentar, que regulamenta aquela lei que a gente estava lendo, as questões do, de como vai funcionar essa autorização de residência. O artigo 24A vai falar sobre os vistos de estada temporária, os vistos, né, para os cidadãos CPLP. Não é o tema desse vídeo, então a gente vai tranquilamente pular. Agora, a gente vem no artigo 51A do decreto regulamentar, que vai dizer o seguinte: traz o título: Autorização de residência a cidadãos nacionais de Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Os pedidos de concessão e de renovação de autorização de residência apresentados por cidadãos nacionais de Estados-membros da CPLP, bem como os pedidos de nacionais de outro Estado em que as condições especiais daquele acordo sejam atendidas por acordo internacional, independente de sua finalidade, são instruídos apenas com os documentos que se referem às alíneas A e de A a D do número 1 do artigo 12. Nos casos previstos no número anterior, para efeitos de emissão da autorização de residência, os serviços competentes consultam oficiosamente o registro criminal do requerente, no caso, o registro criminal português, tá bom? Então, alíneas A e D do artigo 12. Vamos ao artigo 12º. Cadê o artigo 12º? Artigo 12º. Documentos a apresentar. Aqui nós estamos a falar dos documentos para os vistos, mas como lá na legislação nós temos a concessão com as necessárias adaptações, nós vamos ter aqui uma adaptação justamente utilizando já o texto legal de quais são os documentos que nós devemos apresentar. Então, o 1 de A a D, ok? Sem prejuízo dos documentos específicos exigíveis para cada tipo de visto, os pedidos são instruídos com os seguintes documentos:
duas fotografias iguais, tipo passe, passaporte ou outro documento de viagem válido, certificado de registro criminal emitido pela autoridade competente do país da nacionalidade do requerente ou do país em que este resida há mais de um ano, quando sejam requeridos vistos de estado temporário de residência, e o requerimento para consulta do registro criminal português. Aqui não vai exigir, obviamente, porque é referente a vistos, seguro viagem, comprovativo dos meios de subsistência, atenção a esse ponto. Cópia do título de transporte e regresso. Bom, esse é um ponto super sensível. Ainda que a legislação diga que somente os documentos de A a D, nós, já pelas experiências que nós temos em relação às alterações que nós tivemos com os vistos e com a implementação do acordo CPLP na legislação, ou melhor, a não implementação, né, na prática do acordo CPLP, vocês acham realmente que vão dispensar dos meios de subsistência? E conceder uma autorização de residência para um cidadão? Bom, nós temos sempre que observar que a autorização de residência, deixa eu puxar aqui os artigos. Ó, estou mostrando para vocês exatamente como que a gente vai procedendo essas pesquisas, tá bem? Presta atenção aqui. Autorização de residência. Vamos lá. O artigo 51, tá, nós temos aqui os pedidos de autorização de residência, tá? Nós temos o artigo 51A, que a gente já leu, e nós temos aqui a formulação e tramitação do pedido de autorização de residência geral. Então, os pedidos de concessão e renovação de autorização de residência ou de cartão azul, não é o caso aqui, é formulado por impresso próprio, assinado pelo requerente ou pelo representante, pode ser apresentado em qualquer direção ou delegação do CEF. Ainda deve ser apresentado nos centros nacionais, cujo teor seja inteligível. Os pedidos de concessão ou de renovação de autorização é dispensado a entrega de documentos já integrados no fluxo de trabalho eletrônico do CEF que se mantenham válidos. Dos pedidos apresentados nos termos 1 e 2 é dado sempre conhecimento pela via eletrônica ao Alto Comissariado para as Migrações. Sobre o fluxo, os pedidos de concessão devem ser instruídos com todos os documentos exigíveis, devendo os requerentes ser imediatamente notificado para apresentar os documentos omissos no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. No momento, devem ser recolhidos os dados biométricos necessários à emissão. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu não vou ficar lendo também todos os pontos. E nós temos regras gerais de pedidos de autorização de residência. Vamos lá para a nossa legislação quando a gente fala dos pedidos de autorização de residência. Nós já lemos isso e nós vamos ler novamente, tá bem? Quais são as condições gerais que nós temos que ter sobre a autorização de residência temporária? Nós temos que ter o visto, nós temos que ter uma inexistência de facto que se torne conhecido pelas autoridades para obstar a concessão, por exemplo, do visto, a presença em território português, sem prejuízo do disposto número 6 do artigo 58, que é um caso específico, posse dos meios de subsistência, tal como definidos pela portaria. Presta atenção. Lá nas condições gerais, que nós não vamos fugir, mesmo para cidadão do CPLP, nós temos que possuir posse dos meios de subsistência. Vejam, esse é o meu entendimento. Pode, pode e tem pode e há, na verdade, colegas que não fazem essa leitura minuciosa, mas eu vou precisar ter uma inscrição na Segurança Social, eu tenho que ter ausência na condenação crime, eu não posso me encontrar num período de interdição. Não é porque eu sou cidadão CPLP que eu não vou cumprir as condições gerais de concessão do visto. Esse é o meu entendimento. Bom, nós já temos a legislação, nós já temos o decreto regulamentar com as alterações do ano passado, de 6 meses atrás, já. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, de 6 meses atrás. Bom, então, isso não é novo para nós. O que que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não metam os pés pelas mãos. Se vocês já estão no caminho do visto de vocês, eu vou cancelar porque está muito demorado e vou para lá porque agora é muito mais rápido. Olha o dinheiro que eu gastei, ao invés de eu pagar 70, 80 euros numa solicitação de visto, eu vou para Portugal e eu vou pagar 15 euros só numa autorização de residência. Nós não sabemos quais são as regras disso. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter disponível para renovar essa autorização de residência. Nós não sabemos ainda as limitações desses pedidos. E nós não sabemos, de fato, se os pedidos eles só vão ser instruídos, como tem alguns colegas falando, somente com aqueles artigos, o que eu entendo que não, porque nós devemos seguir as condições gerais de emissão das autorizações de residência.
Então, quais são os pontos a partir daqui? Será que nós vamos ter uma autorização de residência da mesma forma? Vamos lá. Cidadão CPLP, será que ele vai ter um tratamento da mesma forma que o cidadão europeu? Porque vocês sabem que o cidadão europeu, ele tem a possibilidade de estar até 90 dias em Portugal e pós os 90 dias, ele tem 30 dias, ou não lembro se são 30 ou mais, mas enfim, ele pode solicitar a sua autorização de residência que tem validade por 5 anos. É um certificado, ele nem solicita no CEF. Mas eu acho que se fosse essa a intenção, eles fariam o mesmo fluxo para o cidadão CPLP. Então, nós estamos ainda lidando com cidadãos de países terceiros. No âmbito da União Europeia, nós brasileiros, os angolanos, cabo-verdianos e outros países, eles, mesmo que sejam cidadãos do acordo CPLP, esse acordo CPLP, ele não pode superar e ultrapassar as regras da União Europeia. Porque, como vocês sabem, Portugal também é uma porta de entrada, assim como todos os outros países, para os demais países da União Europeia. Eu acredito que a própria Comissão Europeia não permitiria que nós tivéssemos essa válvula de escape tão grande, não é verdade? Pronto, agora vamos falar sobre a questão da manifestação de interesse. Lucas, vai acabar a manifestação de interesse? Não. Com essa notícia, muitas perguntas vieram sobre isso. Se vai acabar a manifestação, não vai acabar. Manifestação de interesse é apenas um formulário destinado àquelas pessoas que não têm um visto apropriado para solicitar uma autorização de residência por trabalho subordinado ou por trabalho independente. Leia-se artigo 88, trabalho subordinado, e artigo 89 da lei, trabalho independente, para solicitar autorização de residência com base nos respectivos artigos. Então, não vai acabar a manifestação de interesse porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Como eu sempre digo, não misturem, não confundam alhos com bugalhos. São coisas diferentes, tá bem? Então, assim, o que que vocês têm que ter em mente? Enquanto nós não tivermos ainda esta portaria ou essa lei específica que nos vai explicar, clarear como que de fato vai funcionar o procedimento, nós ainda não podemos falar sobre 15 euros, sobre isso, sobre aquilo, que são tudo especulações, tá? Então, esse vídeo já está ficando longo demais, acabo ele por aqui e quero que vocês coloquem aqui nos comentários para mim, inclusive podem colocar até links de locais que já estão falando sobre isso de alguma maneira diferente, de maneira na qual eu trago para vocês, e espero que a gente tenha novas informações a partir de agora. Estamos ansiosos pelos próximos dias, da mesma forma que estávamos ansiosos quando esses artigos da lei foram alterados. E mais, ninguém ainda está falando sobre a questão, né? Porque a hora que vir à tona isso também vai ser outro burburinho. Mas a questão que nós temos de alteração na lei, que todo mundo está esquecendo disso, não estou vendo comentários sobre isso, sobre a questão daquelas pessoas que possuem família e que terão prioridade quando tiverem filhos menores matriculados em uma escola portuguesa, por exemplo, prioridade no atendimento da sua manifestação de interesse. Quanto a isso, ninguém falou nada, porque as pessoas estão aí com a manifestação de interesse há mais de um ano, 2 anos, aguardando, e sequer a manifestação de interesse houve no formulário qualquer tipo de alteração para que nós possamos ao menos incluir esses familiares, justamente para que eles possam criar essas listas. Então, vamos com calma aí, tá bem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas completamente diferentes, essas três que eu falei aqui, mas elas são extremamente importantes porque são informações que nós já temos e vocês, se procurarem neste canal, vocês vão encontrar todas essas informações que eu já acabei de falar agora. Então, acalma o coração e vamos esperar as novas notícias. E não esquece, quem está vindo a Portugal tem que entrar com visto. Venha com visto. São mais de 40 tipos de vistos. Tu tem dúvida? Deve procurar sempre um profissional habilitado para poder te ajudar durante esse período, tá bem? Os meus contatos estão aqui abaixo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, de ter deixado teu like, obviamente, aqui, e compartilhar esse vídeo para outras pessoas também terem acesso ao conteúdo. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.